no terceiro vídeo da nossa série especial aqui sobre os LGBTQIA+, na ficção. A gente sabe, né, que a literatura aqui no Brasil, ela, apesar de não ser tão popular, ela tem sim um público bastante fiel. E ultimamente ela vem apresentando aí vários livros, vários personagens que são LGBTQIA+, na ficção, mostrando que essas pessoas, elas devem e podem sim estar presentes também nesse tipo de mídia. Eu sou a Artemisa Lopes e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nossóis. Eu sou Laura Zaca e no vídeo de hoje vamos falar aqui dos personagens e casais LGBTQIA+, da literatura. Isso depois da vinheta. O personagem aqui da nossa lista é ele, ninguém mais, ninguém menos do que o deus mais perfeito, mais charmoso e mais lindo da mitologia grega. É dele sim que eu tô falando, do Apolo, né, gente? E é claro que a gente vai falar aqui do Apolo da ficção, né, ali dos livros do Rick Riordan, né, que ele traz aí a mitologia grega ali voltada para um público mais jovem, né, de uma forma bem legal, bem divertida, e ele bebe muito da fonte dos mitos gregos, né, para escrever a história dele, né. Para quem não conhece, né, o Apolo ali dos mitos gregos, ele é filho de Zeus e da Lete, né, irmão gêmeo da Ártemis, que é a deusa da caça, e o Apolo, né, gente, ele é o deus ali de uma grande parte de várias coisas ali, né. Ele é o deus da música, da poesia, da dança, até da medicina, enfim, ele é o deus ali de várias coisas. E assim, né, também é a vida amorosa dele, né, que ele foi confirmado ali basicamente como um dos primeiros deuses bissexuais ali das histórias. E, gente, um dos primeiros amores da vida dele, né, foi o Jacinto, né, que tem uma história ali que conta a história da flor Jacinto, que envolve o Apolo, né, que ele acabou se apaixonando ali pelo Jacinto, só que o Zéfiros, que é o deus ali do vento do oeste, ele também se apaixonou pelo Jacinto, e ali movido pelo ciúme, ele acabou ali indiretamente causando um acidente que envolveu os três, que culminou na morte do Jacinto. E, né, ali tomado pela tristeza, o Apolo, ele decidiu eternizar o seu amor e transformou ele numa flor, que foi o Jacinto, né? E essa é uma história aí que conta da origem da flor Jacinto nos mitos gregos. Outro grande amor da vida dele, né, talvez um dos maiores amores da vida dele, foi a Daphne, né, que a Daphne, lá na antiguidade, ela era uma níade, né, uma ninfa ali das águas, pela qual ele se apaixonou após ele ser flechado ali pelo Eros, que é ali o Cupido. E ele começou a ir atrás dela, perseguir ela, propor casamento para ela, só que ela, claro, ficou muito assustada e não queria. E ali, em determinado momento, ela, desesperada, ela rogou a ajuda da deusa Gaia, que é a deusa mãe, né, a deusa terra. E ela atendeu o pedido, obviamente, e a transformou em um loureiro, né? E aí o Apolo, né, obviamente ele não conseguiu o seu intento ali de conseguir a sua amada nos seus braços. E ele também, mais uma vez, entristecido. E aí ele decidiu que iria eternizá-la, né? E agora ele usa, né, uma coroa de louros em homenagem a Daphne. E, né, dentro ali dos livros do Rick Riordan, que ele acabou colocando, né, que o Apolo, obviamente, assim como vários outros deuses ali dentro da mitologia grega, ele teve vários filhos semideuses, né, e uma das filhas dele que aparece ali é a Kyla, né, a Kyla Knowles, que é a filha dele com o Darren, né, que é um instrutor canadense de tiro ao arco, né. E também outro filho dele que aparece ali é o Luís XIV, né, que foi um rei ali, um rei de verdade, que realmente existiu na história, mas ali dentro da ficção foi colocado como sendo um filho do Apolo, né, e mais tarde é revelado pra gente que essa linhagem acabou gerando ali os legados, né, pra quem leu ali Os Heróis do Olimpo vai entender. E também um outro dos amantes do Apolo que acaba aparecendo ali durante os eventos de As Provações do Apolo, o livro que ele é o protagonista, é o Cômodos, né, que é o grande vilão ali da história, também foi um grande amor dele ali da antiguidade, que foi o imperador, e acaba retornando ali nos eventos da história de As Provações do Apolo, né, e confrontando ali com o grande deus do sol, né. E aqui, né, dentro do universo do Rick Riordan, nós temos outro personagem, que é o Nico de Ângelo. A gente vai descobrir que ele é gay ali, né, durante a saga Os Heróis do Olimpo, no livro A Casa de Hades.
Mas o Nico, ele dá ali a sua primeira aparecida ali, lá em A Maldição do Titã, durante ali a saga do Percy Jackson, né, que é a saga dos últimos Olimpianos. E o Nico, ele já tinha um crush ali pelo Percy desde aquela época, assim, ele viu o Percy, pronto, gente, se apaixonou. O Nico, ele acaba ali se revelando gay durante um capítulo narrado ali pelo Jason, que está presente ali com ele quando ele é forçado a sair pelo armário por ninguém menos do que o Cupido, né, o Eros ali, que é o deus do amor. E antes deles encontrarem ali com o Eros, né, eles acabam topando com um personagem aqui que a Artemisa já citou, né, que é o Zéfiro, né? Que o Zéfiro, ele tava ali trabalhando pro Cupido, então ele tava meio que, tipo, guiando eles até onde o Cupido estaria. E nisso, né, o Zéfiro, ele menciona ali o grande amor dele, o Jacinto, e como ele, sem querer, causou ali a morte do Jacinto, menciona o Apolo ali. O Jason fica meio chocado, né, descobrindo que o grande amor ali do Zéfiro era um homem. E o Zéfiro meio que dá uma confrontada ali no Nico, tipo, que o Cupido tá aguardando ele. O Nico se faz de desentendido lá. E o Zéfiro, ele tipo assim, não, ele fala literalmente essa frase: a pessoa mais importante pra você é lançada no Tártaro e ainda assim você não vai admitir a verdade. E quando ele diz essa frase, o Jason interpreta que ele tá se referindo a Annabeth, que tá no Tártaro lá. Porque lembrando que no último livro, A Marca de Atena, tanto o Percy quanto a Annabeth caem no Tártaro, né? A Annabeth cai primeiro, o Nico consegue agarrar ali o Percy antes do Percy cair. E o Percy pede pro Nico, ele faz o Nico prometer que vai levar o pessoal lá, que tá os heróis ali restantes, e vai levar eles para as Portas da Morte dentro da casa de Hades. E o Nico, quando ele promete que vai fazer isso, o Percy solta e segue a Annabeth pro Tártaro. E o Jason, ele tava achando que era a Annabeth, esse amor, esse grande amor aí do Nico. Só que quando eles entram ali no templo ali onde tá o Eros, né, o Jason vai acabar descobrindo que não era bem assim. O Eros, né, ele é um deus que é invisível, porque ele é literalmente a personificação ali de um sentimento, né, então ele fica invisível ali e ele começa meio que a jogar flechas ali no Nico. E o Jason começa a interceptar essas flechas. E nisso ele acaba ali brigando ali com o Eros. O Eros vai arremessando o Jason no chão a cada 5 segundos. E nisso, né, o Nico, tipo, para de atacar ele, a mim que você quer, né? E o Jason, tipo assim, ele não sabia porque o Nico achava ser ali o alvo do Cupido, mas o Cupido pareceu concordar, né? E nessa o Cupido vai confrontando o Nico. Você contou a eles porque você não fica no acampamento meio sangue, porque você fugiu, porque você vive sozinha, isolada de todo mundo. E o Nico fica lá na negação completa. Ai, não, eu fugi porque eu não pertenço àquele lugar. Aí o Cupido lá, tipo, você volta a se esconder dos seus amigos, de você mesmo. E o Nico continua com essa insistência de negar a verdade, né, dos sentimentos dele pelo Percy. E chega um momento em que o Nico, ele invoca lá os mortos do chão, eles conseguem agarrar ali o Cupido. O Cupido até fica meio impressionado, nossa, será que você tem a força pra me enfrentar mesmo? Só que aí, com ele continuando negando os sentimentos ali pelo Percy, o Cupido ri da cara ele começa a rir. O Jason, ele diz, né, que o Cupido riu tão cruelmente que ele desejou poder invocar o raio pra dar um jeito ali no Cupido. E aí o Jason diz pro Cupido assim, pare com isso não é... E ele para no meio da frase, porque ele queria dizer que aquilo não era problema do Cupido, só que ele meio que percebeu que era, entendeu? Porque o Cupido é o deus do amor. E aí, nesse enfrentamento, o Nico finalmente ali diz que ele teve um grande crush ali no Percy. E enquanto ele vai tendo esse confrontamento ali com o Cupido, as trevas do Nico, né, atingem o Jason. E o Jason vê através dos olhos do Nico, ele vê as memórias do Nico, né? As memórias do Nico quando ele conhece o Percy, que a espada do Percy brilhava no escuro, que o Percy é o jogo favorito dele, mitomangia, né? Trazido ali à realidade. E o Percy, né, era o primeiro herói que o Nico tinha visto ali em ação. Tem toda aquela aventura ali da Maldição do Titã, né? Que o Percy, ele antes de sair em missão, ele vai e promete pro Nico que vai manter a irmã dele, a Bianca, segura. E aí vai pro flashback em que o Percy volta dizendo pro Nico que a irmã dele
morreu, que ele não conseguiu proteger e manter a promessa dele. O Nico fica irado e acaba descobrindo ali os seus poderes nesse momento. Ele invoca os mortos do chão para pegar o Percy, mas quando os mortos vão atacar o Percy, ele não consegue deixar que os mortos machuquem o Percy. E ele foge, né, aterrorizado pelos próprios poderes e pelos próprios sentimentos que ele acaba ali, né, descobrindo sobre o Percy. E a partir desse momento ele começa meio que ter um ódio muito profundo pelo Percy por causa desses sentimentos que ele tá sentindo ali. Quando ele tá ali confessando, né, o Jason tenta dizer pra ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ele, não, você não entende. Não sei. Gente, tadinho do Nico. No final ali desse confronto, né, com o Cupido, tem uma citação aqui do livro que eu acho importante a gente citar aqui, que é logo depois desse confessamento, né, do Nico sobre os sentimentos do Percy. Fazendo isso, o Cupido, ele se dissolve no ar e deixa lá o cetro, que era o objetivo deles desde o início, né. Vamos aqui para essa citação, né? Abre aspas. Nico se ajoelhou e pegou o cetro. Olhou para Jason como se à espera de um ataque. Se os outros descobrirem, disse Jason, você terá mais pessoas a apoiá-lo, capazes de liberar a fúria dos deuses contra quem lhes trouxer problemas. Nico fez uma careta. Jason ainda sentia a raiva e o ressentimento emanando dele. Mas a decisão é sua, acrescentou Jason. A decisão de compartilhar ou não é sua. Só posso dizer que não me sinto mais assim, murmurou Nico. Quer dizer, desisti de Percy. Eu era jovem e impressionável. E eu não... Sua voz falhou. E Jason viu que o garoto estava prestes a ficar com os olhos marejados. Se Nico realmente desistira de Percy ou não, Jason só podia imaginar o que ele passara durante todos aqueles anos, mantendo um segredo que teria sido impensável compartilhar na década de 1940. Negando quem ele era, sentindo-se completamente sozinho, ainda mais isolado do que os outros semideuses. Nico, disse ele gentilmente, já vi um monte de atos de coragem, mas o que você fez, esse talvez tenha sido o mais corajoso de todos. E eu acho importante, né, essa citação, porque ela relembra pra gente que o Nico é um garoto da década de 1940. Que, gente, é a época em que o Hitler tava lá causando na Europa e os homossexuais estavam sendo presos em campos de concentração. Imagina como é que é pra cabeça pro Nico, porque, tipo assim, a Segunda Guerra aconteceu faz anos, mas pro Nico foram só 4 anos que isso aconteceu pra ele. Porque ele tava lá no hotel onde ele não crescia, não passava o tempo. Quando ele saiu, ele é como se ele tivesse saído da década de 40 os tempos modernos. Então, tipo assim, imagina como é pra ele se sentir errado, ele ter que se isolar, porque os sentimentos dele pelo Percy estavam entrando em conflito com tudo que ele passou, né? Então, gente, é complicado, o Nico ele ainda precisa crescer muito, e isso vai acontecendo gradualmente quando ele começa ali um relacionamento com o Will Solace, né? Logo depois que ele consegue cumprir a promessa ali pro Percy, que ele leva o pessoal lá pras Portas da Morte e tudo mais, ele decide que ele vai levar a Athena Parthenos para o acampamento Meio-Sangue para parar ali a guerra civil que estava acontecendo entre os romanos e os gregos. E nisso ele usa ali os seus poderes de viajar nas sombras, só que ele literalmente está atravessando o mundo com uma escada gigantesca. Então, tipo assim, ele usou muito o poder dele e quando ele chega no acampamento ele tá um caco lá. E ele é socorrido ali pelo Will Solace, que é filho do Apolo, né? O Apolo, deus ali da cura, da medicina. Então, né, o Will, ele tem ali uns poderes curandeiros ali. E o Will fala pra ele, né? Lembrando que quando ele chega já tá rolando uma batalha lá no acampamento. Então, tipo assim, ele, olha, você não pode usar mais seus poderes. Se tu usar teu poder, vai dar merda, você vai morrer, entendeu? Aí o Nico fica, tipo, muito chats, né, com o Will, eles começam a tretar lá. E aí o Nico, tipo, dane-se os seus conselhos, eu vou pra batalha, tchau. E no meio da batalha, ele tenta não usar os poderes dele, só que eventualmente ele, tipo, precisa usar e ele usa. E aí, logo depois que ele usa, o Will sai, tipo assim, eu falei pra tu não usar, cara. Gente, o Will e o Nico interagindo é muito bom. E aí, né, lá no finalzinho de O Sangue do Olimpo, né, que é o último ali, livro dos heróis do Olimpo, ele confessa pro Percy que ele tinha um crush lá nele. E o Percy, ele é meio lerdo, assim, sabe? E ele não se toca do que o Nico tá dizendo pra ele. Mas eu já superei você e você não faz o meu tipo. E ele vaza e deixa lá o Percy plantado. E ele vaza pra onde? Pra perto do Will, né? Sugerindo que eles ali estão iniciando ali um romance. E aí, nós vamos pros eventos ali das provações do Apolo, né? Que o Apolo chega lá no acampamento e ele é socorrido ali pelo filho dele pra fazer ali os curativos, né? Que ele tá meio humano, assim, e passou por umas coisas ruins ali, o Apolo. E nisso, o Nico tá ali ajudando
namorado dele, porque agora sim ele era namorado, era oficial. E o próprio Apollo diz, né, que tipo, ele tava sabendo desse rolo, mas ele não tava gostando muito, porque o Nico ali é filho do Hades. E os filhos de Hades, eles sofrem muito preconceito por causa disso, né? E a gente vê muito que o Nico e o Will, eles são duas pessoas que se complementam bastante. Eles são literalmente completos opostos, mas cada um fazem o outro crescer. A gente vê que o Nico, ele é muito ranzinza, ele é muito isolado. Isso tudo provavelmente por causa dele ser ali um garoto da década de 40. Enquanto o Will, ele é muito expansivo, ele é extrovertido, ele faz amizade com todo mundo. E o Nico, enquanto o Will faz o Nico se abrir um pouco mais, o Nico traz colocar os pés do Will no chão, sabe? Então eu gosto bastante dessa química deles e desse relacionamento deles ser bem equilibrado. Bom, e continuando, né, ainda aí dentro da saga do Riordanverse, né, a gente tem aí, né, a trilogia do Magnus Chase e os Deuses de Asgard, né, no qual a gente também é apresentado aí a personagens LGBTQIA+, né, e um deles é o próprio protagonista, né, que é o Magnus, que acaba se envolvendo ali com a Alex. E não tem como falar de um sem falar do outro, né, até porque eles formam um casal, não é mesmo? E eu já adianto aqui que eles são um dos meus casais favoritos da série, porque, gente, sério, é muito amorzinho esses dois juntos. E o Magnus, a sexualidade dele, ela só começa a ser explorada ali no segundo livro, que é o Martelo de Thor, quando ele conhece a Alex. O Magnus, né, ele se revela mais pra frente ele sendo pansexual e ele começa a se envolver ali com a Alex, que é uma pessoa de gênero fluido, né, que ela é filha ali do Loki, né, que o Loki é a mãe dele, né, dentro ali dos livros do Rick Riordan, Loki é a mãe dele com um mortal e ele se identifica ali como sendo de gênero fluido. E à medida que os dois ali, eles vão se conhecendo melhor, né, o próprio Magnus, ele começa a perceber pelas roupas que a Alex usa, né, que a partir de qual momento que ela prefere ser identificada como uma mulher, ou em outros momentos ela prefere ser identificada como um homem, inclusive até pelas próprias roupas, né, que ele usa. O Magnus até fala que as roupas dele não dá para identificar muito bem de quem que ele é, né, mas ao mesmo tempo ele começa assim a respeitar a identidade da Alex e, né, sendo uma pessoa de gênero fluido, né, que a Alex sendo filha do Loki, né, ela meio que culpa o pai dela, né, culpa entre aspas, por ela ser dessa forma, porque ela herdou, obviamente, os poderes dele de transmutação e ela culpa ele por causa disso, né, porque ela não consegue controlar, né, isso dentro dela e ela acaba culpando ele um pouco por causa disso. E à medida que ela é introduzida ali dentro do círculo ali dos outros personagens, dos amigos do Magnus, né? Ela com o tempo, claro que ainda é tudo muito novidade para os outros personagens, mas ali com o tempo os outros vão conhecendo ela melhor e com o tempo, é claro, eles vão passando a entender quem ela é e a respeitar a identidade dela. Isso foi uma coisa muito legal que a série dos livros trouxeram, porque mostra aí, né, que ali dentro dos livros, né, eles vão começam a tratar ela com respeito, né, tudo com muita naturalidade, com muito respeito, como deve ser, não é mesmo? E mais uma vez o Rick Riordan, ele vem mostrando aí que é possível sim você introduzir esses personagens dentro de uma série de livros, tanto é que ele até ganhou um prêmio por causa disso, né? E então ele vai mostrando aí aos poucos que sim, a literatura ela pode sim ter um papel muito importante em trazer a diversidade, né, e incluir as pessoas LGBTs dentro da ficção como deve ser feito, não é mesmo?